No reino de Deus, ou você mata ou você morre. Mas calma, antes de você julgar de forma negativa essa minha afirmação, fique até o final. Vamos compreender melhor esse assunto. A figura da morte, a expressão morrer, é usada geralmente na palavra de Deus no contexto da transformação de vida através da experiência com Jesus Cristo, no encontro pessoal com Ele, no batismo, no renascimento por meio do Espírito Santo. Nessa experiência, nós morremos para nós mesmos, para o pecado, para o mundo, para o mal, e nós renascemos, ressuscitamos para Cristo, para uma vida nova, para a eternidade. Lá em Colossenses, no capítulo de número 2, no verso 12, o apóstolo Paulo escreveu assim: sepultados com Ele, com Cristo, no batismo, com Ele também ressuscitaste por vossa fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E lá em Romanos, no capítulo de número 6, no verso 2, está escrito assim: nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? E o versículo 4 continua: fomos, pois, sepultados com Ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. E ele termina no versículo 11 este trecho dizendo: portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. E essa verdade de que na vida cristã nós precisamos primeiro morrer para depois viver é fortemente apresentada nas páginas das Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo disse assim em Gálatas capítulo 2, no verso de número 19: na realidade, pela fé, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou pregado à cruz de Cristo. E lá no final dessa mesma carta aos Gálatas, no capítulo de número 6, no verso 14, ele disse assim: quanto a mim, não pretendo jamais gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu morri para o mundo, é o que Paulo está dizendo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo de número 2, no verso 24, disse assim: carregou ele, Jesus, os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Morremos para o pecado, mas para viver para a justiça. Outro texto que eu destaco aqui é o que está em Colossenses, capítulo de número 3, do versículo 1 em diante, quando diz assim: se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, porque morremos para as coisas da terra, porque estáis mortos. Olha só isso, versículo 3, e a vossa vida verdadeira está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele na glória. No entanto, mesmo depois dessa experiência com Cristo, onde nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e passamos a viver com Cristo, por Cristo, nós corremos o risco de voltarmos a viver para nós mesmos, voltarmos a viver para o mundo, para o pecado e voltarmos a servir ao inimigo. É aí que nós precisamos entender a necessidade de sermos assassinos daquilo que quer nos assassinar. Ou a gente mata aquilo que quer nos matar, ou nós seremos mortos espiritualmente. Há uma mortificação que eu e você precisamos praticar para que nós possamos então viver. Imediatamente ao nós começarmos a seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, nós já precisamos entrar no estilo de vida de mortificação, porque não tem como nós querermos viver para Cristo sem morrermos para nós mesmos, para o mundo, para o pecado e para o diabo. Mateus 16, 24, Jesus disse assim: se alguém quiser me seguir, renuncie, morra para si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, sentencie-se à morte. Nós precisamos entender que quando nós começamos a viver para Cristo, nós morremos sim para o mundo, para o pecado, para o diabo, para a carne, mas o mundo, a carne, o diabo, o pecado não morre para nós e eles querem a todo instante nos fazer voltar para eles. E então é preciso que nós decidamos por mortificar esses desejos, essas tentações, essas atrações que tentam nos puxar para uma vida de morte novamente.
Lá em Romanos capítulo 8, verso 13 está escrito: se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, então vivereis. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo de número 5, no versículo de número 24, escreveu assim: os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências e desejos pecaminosos. Os que são de Jesus decidiram crucificar, matar, colocar freio nos seus desejos pecaminosos. E nós também podemos ler em Colossenses capítulo 3, verso 5 o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno, no que tem de mundano, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Uma ordem, um mandamento para nós mortificarmos, matarmos aquilo que quer nos matar espiritualmente. Jesus disse assim em Mateus capítulo 5, versículo de número 29, se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder um só dos teus membros a que teu corpo todo seja lançado no inferno. É claro que nós não podemos interpretar ao pé da letra, literalmente, e arrancar um membro do nosso corpo, mas nós precisamos entender a mensagem aqui passada de que nós precisamos renunciar, matar aquilo que quer nos matar espiritualmente. O apóstolo Paulo escreveu também em 1 Coríntios 9, 27 assim: eu castigo o meu corpo e o reduzo à servidão, à escravidão, de medo de eu mesmo vir a ser excluído depois de ter pregado a tantos outros. Ou seja, eu mortifico a minha carne, eu reduzo o meu corpo, a minha carne, à escravidão, à servidão, para que eu não volte a viver para aquilo para o qual eu já morri. Quanto mais nós morremos para aquilo que quer nos matar, mais a vida de Cristo se manifesta em nós. E nós precisamos morrer para nós mesmos, morrer para o mundo, para o pecado, para o diabo. E isso se dá numa constante vida de oração, na presença de Deus, na leitura da palavra. Isso consiste em nós sempre estarmos buscando a mortificação por meio do jejum, as disciplinas espirituais, o sacramento da confissão, da Eucaristia, num constante serviço a Deus, na missão, na igreja. E esse é o segredo. Quanto mais nós vivemos para Deus, mais nós morremos para aquilo que se opõe a Deus. Que nós possamos praticar a mortificação para que possamos viver para Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.